A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nós estamos refletindo sobre os ensinamentos que Jesus deixou através de parábolas. Hoje nós vamos ver a parábola do servo impiedoso, ou então também conhecida como a parábola do credor incompassivo. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que agarrando o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Meus irmãos, a causa dessa parábola foi a pergunta do apóstolo Pedro: até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7. Certamente Pedro achou que 7 seria um número bom, né? Um número generoso. Poxa, 7 vezes já está bom. E aí Jesus fala: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Então, o primeiro ensinamento que nosso Senhor deixa aqui é que o perdão deve ser sem limite. Jesus não quis dizer que você tem que perdoar 490 vezes o seu irmão que peca contra você. Jesus disse que você tem que perdoar sem limites. Perdoe. É dever do cristão perdoar quem lhe pede perdão. Eu já vi pessoas dizerem assim quando ouvem um pedido de perdão: quem perdoa é Deus, eu não vou te perdoar. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Você deve perdoar aqueles que pecam contra você e lhe pedem perdão. Então Jesus propôs uma parábola. Eu, se fosse dar um nome para essa parábola, eu diria o seguinte: a injustiça daquele que não perdoa. Porque o que o nosso Senhor Jesus quis mostrar aqui é o quanto nós somos injustos quando negamos o perdão a alguém. No livro de Provérbios, a Bíblia diz que o caminho do homem aos seus próprios olhos é justo. Nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios pecados, de enxergar a nossa própria maldade. A Bíblia nos conta, né, a história do rei Davi, de como ele agiu perversamente quando ele viu uma mulher tomando banho. Aquela mulher era a mulher de um fiel soldado dele, e ele adulterou com aquela mulher. Quando descobriu que ela estava grávida, trouxe o seu marido para dormir com ela, para pensar que o filho era dele. O marido se negou e ele colocou, nos Urias, que era o seu fiel soldado, na frente de batalha para morrer. E como Davi não percebia a maldade do que ele havia feito,
Deus enviou então o profeta Natã para mostrar a Davi a gravidade do seu pecado. Então a parábola que Davi ouviu foi a seguinte: Rei, aqui no reino tem um homem muito rico, ele tem muitas ovelhas, e o vizinho dele tinha uma única ovelhinha, uma única. Seus filhos brincavam com aquela única ovelhinha, era a alegria da casa. E aí esse homem muito rico recebeu uma visita. E ele não queria matar uma das suas ovelhas, ele pegou a única ovelha que o seu vizinho tinha e matou para dar para o visitante comer, almoçar. Irmãos, Davi se irou, Davi se enfureceu e falou: o homem que fez isso deve morrer. E o profeta Natã falou: esse homem é o Senhor. Então Davi se humilhou, né? A virtude de Davi é que era um homem humilde, ele pediu perdão, ele se humilhou. Então eu creio que essa parábola também o Senhor nos conta para mostrar a grande injustiça que nós cometemos quando endurecemos o nosso coração para perdoar uma pessoa. Olha, meu querido irmão, aqui nessa parábola a dívida é imensamente diferente, né? Na tradução NVT, um servo que foi perdoado a dívida dele, aqui está escrito, né, irmãos, de 10 mil talentos. Um talento é 35 quilos de prata. Então, 10 mil talentos é 350 mil quilos de prata. Uma dívida impagável. A NVT traduz por 60 milhões de moedas. E aí ele encontrou um homem que lhe devia 100 denários, um conservo dele. Irmãos, os filhos dele iam ser vendidos como escravo, os bens dele iam ser todos vendidos, ele e a mulher iam ser vendidos como escravo para pagar a dívida. E ele implorou para o rei: eu vou te pagar. Ele não pediu para perdoar, pediu tempo para pagar. Mas o rei, como era generoso, falou: não, sua dívida está perdoada. E ele encontrou um que devia 100 denários para ele. Então, na NVT, é 60 milhões de moedas contra 100 moedas. A dívida do nosso pecado era grande, o Senhor nos perdoou. Como que nós não vamos perdoar alguém que nos ofende, alguém que faz algo que nos desagrada? Se você proceder assim, as consequências vão ser ruins para você, tá? Então aqui o nosso Senhor também ensina: se você não perdoa, Deus se ira contra você e Deus pode retirar o perdão da sua vida. Deus pode não te perdoar e nós precisamos da misericórdia de Deus a todo momento, todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. Lembre-se que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque se você não perdoar a quem te ofende, Deus também não perdoa os seus pecados, né? E aqui Jesus fala que Deus vai cobrar a dívida daquele que não perdoa, no íntimo. Então Jesus aqui também diz como nós devemos perdoar. Tem que ser um perdão verdadeiro, um perdão de coração, um perdão como José do Egito deu aos seus irmãos, quando os irmãos acharam que ele não tinha perdoado, que ele estava esperando o pai deles morrer, Jacó morrer, para se vingar. Foram falar com José e José falou assim: quem sou eu? Não estou no lugar de Deus, né? Vocês intentaram mal contra mim e Deus transformou em bem. Aqueles que praticam o mal, Deus há de vingar, Deus há de julgar. Não somos nós que vamos julgar, somos nós que vamos guardar mágoa. A Bíblia nos ensina a dizer não à vingança. Aqueles que disseram sim à vingança, eles acabaram deixando o diabo destruir a sua vida. Como, por exemplo, né, irmãos, Absalão, aconteceu uma injustiça na casa dele, um outro irmão abusou da irmã dele, e o castigo para esse abusador não veio, ele se irou, ele se revoltou, e ele fez justiça com as próprias mãos, e veja o fim que aconteceu com ele. Ele próprio foi morto porque se levantou contra o seu pai. Então, não guarde mágoas no seu coração, pratique aquilo que o nosso Senhor Jesus aqui ensinou: perdoe sempre,
perdoe sempre, o perdão é sem limite, perdoe de coração. E lembre-se, quando você não perdoa, Deus se ira contra você e Ele pode deixar de te perdoar. Amém? Guarde esse ensinamento no seu coração, vamos orar. O Senhor Jesus deixou ensinamentos fáceis de entender, mas difíceis de praticar. Então vamos orar para que Deus nos conceda graça e que aprendamos a perdoar uns aos outros. Senhor Deus, te agradecemos por esse ensinamento, dai-nos graça para praticá-lo, que possamos, Pai, perdoar uns aos outros de coração, porque o seu Filho, ele morreu por nós e nos propiciou o perdão de todos os nossos pecados, Pai, por isso nós te agradecemos. Abençoa os irmãos que estão enfermos, abençoa aqueles que procuram um emprego, abre uma porta de emprego, abençoa aqueles que procuram uma esposa, um esposo, abençoa aqueles que oram por um familiar, que oram pela libertação de um vício, que tu possa operar para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.